Sejam bem-vindos, meu povo, pois hoje eu, em formato de documentário, mostrarei a vocês o que eu descobri nessa savana chamada Mundo dos Animes. E assim mostrarei para vocês a espécie dominante desse mundo, também conhecido como otakus. Hoje descobriremos como vivem, quais seus nomes, o que eles gostam, qual é a sua waifu, hoje, neste canalzinho. Essa gente inventa cada coisa. Esse que vos fala gosta de classificar a vida de um otaku em 6 fases, que começa primeiramente pela fase 0, pessoa normal. Nessa fase, basicamente, você é uma pessoa normal, você vive seu dia a dia, talvez você seja um adolescente, talvez você seja uma criança, talvez você seja mais adulto assim e tal. Aí um dia você tá lá no seu YouTube, no seu TikTokzinho, vendo os negócios, aí do nada simplesmente aparece um edit maluca, muito legal, muito bem feita, de algum desenho lá dos confins da Terra que tu não sabe qual é. E você vai vendo e vai aparecendo mais coisa, e você vai se interessando, e chega o dia que você decide, não, hoje eu vou ver essa coisa, vou ver do que se trata isso. E assim, senhoras e senhores, que começa a primeira fase na vida de um otaku normal, que eu gosto de chamar de devorador. Os devoradores são tipo o Corbucci da vida, eles vão comendo comida infinitamente. Nesse caso, é anime infinitamente. Tipo, os caras têm um super poder que todo otaku tem no comecinho, que é basicamente você vê uma porrada de coisa num tempo inimaginável, tá ligado? Eles assistem 300 episódios numa noite e tá de boa, tá ligado? Não deu em nada. Parece que passou só meia hora, tá ligado? E passou essa meia hora, mas você assistiu 300 episódios. Como isso é possível? Eu não sei, mas acontece assim mesmo. Esse espécime de otaku é facilmente encontrado e é o que mais tem por aí. Na maioria das vezes, é esse povinho que tu vê por aí. Eles gostam muito das coisas, mas porque acabaram de consumir e nunca consumiram nada parecido com isso. E eles estão adentrando agora esse universo de animes e coisas lá do fim do mundo e por aí vai. E por causa disto, vamos para a segunda fase dos otakus iniciantes, que eu chamo de hipérboles e falácias. Muitas das vezes, este nível de otaku é o tipo de pessoa que já pegou e assistiu algumas coisas famosinhas, como Jujutsu Kaisen, como Attack on Titan, como qualquer outro shounen famoso que tenha por aí, ou coisa que está lançando e que também tem muita gente comentando. O ponto é, ele não entende ainda muito das coisas, mas por ter assistido coisas que ele vê muito por aí, justamente porque gostou muito na primeira fase e devorou tudo e continua devorando ainda muita coisa, acha que entende das coisas. E por este motivo, na sua singela inocência, acaba pegando e colocando hipérboles e falácias para fora, como se fosse a coisa mais normal de todas. E infelizmente isso é a coisa que mais tem por aí, moleque. Tipo, vai mentir pra mim, na cara dura, que existiu um momento na tua vida, meu parceiro, que tu chegou pra uma pessoa que perguntou de alguma história, de algum anime ou coisa do tipo, e você não sabia o que responder porque você não sabia o proceder da história, e tu inventou alguma coisa, ou pegou uma teoria e disse que era verdade assim, só porque tu nem sabia que era uma verdade, ou se era uma teoria, você nem sabia, você só falou lá. Na minha opinião, aqui a maioria das pessoas que se encaixam são fãs de Frieren e também de Jujutsu Kaisen, pois as histórias são muito boas, são boas pra caramba. Nossa, eu gosto de Jujubinha Kaisen e também da elfa de 3 milhões de anos. Gosto pra caramba, mas devemos reconhecer. É bom pra caralho, mas meu Deus do céu, gente, não é isso tudo aí que vocês estão dizendo também não. Não é o supra-sumo da maravilhosidade maravilhosa não, tá ligado? E não se esquece, você tá gostando do vídeo, tá gostando do que eu tô falando, tá achando interessante as fases da vida de um otaku? Pois então, meu querido amigo, já vai se inscrevendo, dando like aí, ativando esse sininho. Pois vamos agora para a próxima fase, que provavelmente é a fase mais conhecida por todos vocês que estão nessa internet de meu Deus, que é a fase do otaku fedido. O otaku fedido é basicamente como se fosse a crisálida de uma borboleta antes de se tornar a borboleta. É neste momento, meu querido amigo, que você está prestes a se tornar um otaku de verdade. Mas peraí, se o nome é otaku fedido, por que você não é um otaku de verdade ainda? E eu te digo, meu querido amigo, pois você ainda é o iniciante dessa parte. Pois você já assistiu muita coisa nessa fase. Você pensa que por ter assistido muitas coisas, a maioria dos animes famosos, você sabe muito. Você entende muito das coisas. Pois você já viu muitas análises pensatórias sobre isso e também muitas teorias sobre as historinhas que você gosta. E agora é nessa fase que você pensa que sabe de tudo e acaba tendo um pensamento de que seus pensamentos são exatamente aquilo que é a realidade dos animes. Isso sem contar o fato de que Ayano Koji se torna a sua personalidade agora, tá ligado? Você, não importa quem seja, não importa onde esteja, você se torna o próprio Ayano Koji. Frio e calculadora, senhoras e senhores, frio e calculadora. Muitos tentam permanecer nessa fase até o fim do que podem aguentar, mas um dia, alguns, não todos, mas alguns, conseguem emergir e ir para a próxima fase, que eu chamo de fase de choque. Os que foram pra fase de choque começam a perceber que anime não é só porradinha, que não é só, ai meu Deus, olha
Além de que também começa a perceber que o que ele estava falando era muito besteira, que ele estava passando vergonha muito provavelmente. O que é a vida de uma pessoa que é otaku. É nessa fase mais ou menos que percebe que anime é uma coisa muito mais interessante e profunda do que você estava imaginando antes. E aí que você começa a assistir os mob, começa a reassistir Frieren e ver coisa onde você não estava vendo antes, começa a ler alguns mangás, ao invés de só dizer que leu sem nem ter lido nada. A fase de choque é literalmente uma fase de choque. É onde você começa a perceber a realidade. Além de que é quando você começa a perder seus poderes. É triste, mas quando você finalmente começa a apreciar animes e mangás da forma correta e de forma boa e genuína, você não tem mais tempo pra ver. E para os poucos que vão evoluir depois da fase de choque, eu lhes dou 2 caminhos da próxima fase. Ou você vira o Bob Esponja, ou você vira o Lula Molusco. Permita-me explicar. Você virará o Bob Esponja caso você perceber que anime é uma coisa muito legal, que anime é uma coisa profunda, divertida, mas você ainda ama assistir aquelas porradinhas, aqueles romance idiota, aquelas besteira besta que você gosta, mas que sabe que é besta no fim do dia. Você gosta disso, você assiste isso porque acha divertido e porque gosta lá no fundo. E essa é a vida do Bob Esponja. Você pode até ver coisa burra e idiota. Muitas das vezes você também gosta de assistir coisa boa, culta, assim, que todo mundo gosta, um vilão de saga, ler um Berserk, coisa do tipo. Mas às vezes assistir aquele Konosuba raiz, com aquele monte de personagem gritando, é legal pra caralho também. Mas você também pode evoluir para o Lula Molusco, que no caso é uma pessoa que gosta de anime. Sim, você ainda vai gostar de anime se você evoluir pro Lula Molusco. Mas você vai estar de saco cheio de anime. Tipo, você já assistiu muito, você já sabe de tudo. Oh meu Deus, a amiga de infância de cabelo curto, ela vai vencer? Não, não vai. Ah meu Deus, uma personagem que não gosta do protagonista, mas gosta no fim das contas porque ela é uma tsundere chata. Ah meu Deus, personagens gritando toda hora, e essa é a comédia do anime, ha 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 ha. Você vai encher o saco de tudo isso, não vai gostar de nada, mas você vai ficar um pouco triste porque você queria ser que nem o cara do Bob Esponja. Você queria gostar de besteira, queria gostar das idiotices que estão vendo, mas você não consegue mais. Essa é a situação, ou você vai pro céu ou vai pro inferno, meu parceiro, é assim que funciona. Meu caro companheiro, eu não sei em que fase da vida de um otaku você está segundo esse vídeo, mas comenta aí qual fase você está. Além de que, saiba que na descrição vai estar um link para cada fase da vida de um otaku. Talvez você queira comprar alguma coisa envolvendo isso, portanto vai estar aí. Além de que, no final do vídeo está aqui para vocês vídeos da fase Lula Molusco e da fase Bob Esponja.